Hoje eu vou te mostrar várias posições para amamentar e te explicar quando é o ideal de usar cada uma delas. Vem comigo! Eu sou Mariana Bettioli, sou obstetriz e educadora perinatal, e se você quiser saber tudo sobre gravidez, parto e amamentação, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações no sininho para receber tudo em primeira mão. Quando o bebê está com fome, ele começa a dar alguns sinais de que ele está começando a ficar irritado, então ele abre a boca, tenta colocar a mãozinha na boca, começa a querer morder aqui o seu ombro, faz uns barulhinhos. Quando ele está muito faminto, ele acaba ficando muito irritado e aí ele pode ficar exausto e acabar dormindo no peito. Então o ideal é você colocar o bebê para mamar um pouco antes desse desespero da fome, assim ele está mais tranquilo. Se o bebê já estiver muito irritado, você coloca o seu dedinho na boca dele, o dedinho limpo, claro. Aí você deixa ele sugar um pouquinho, isso pode fazer com que ele se acalme antes de você colocar ele no peito. Existem várias posições na hora da amamentação que você vai poder escolher, mas a ideal é aquela que funciona melhor para você. Então eu vou te falar aqui todas as opções e você vê a que funciona melhor no dia a dia aí com o seu bebê, e também depende de cada fase do desenvolvimento dele. No início pode ser um pouco mais desafiador algumas posições, então a gente vai no beabá, no basicão mesmo. Depois a gente começa a acrescentar algumas outras para ficar mais prático. Sempre que for amamentar, tenta ficar pele a pele com o bebê, então evita aqueles sutiãs que tem um triângulo que deixa o peito muito coberto e você ficar cheia de roupa, colocando coisa por baixo, sabe? Tenta ficar o mais livre possível, isso facilita, o bebê encosta mais no seu corpo, ele se acalma e é mais fácil de você lidar ali só com a pega e não com aquele monte de tecido. Muito bom ter um suporte para as costas, então coloca a almofada nas costas, uma cadeira confortável, e você pode também usar aquelas almofadas de amamentação que você coloca aqui em volta da cintura. Na hora de colocar o bebê para mamar, você vai colocar o nariz apontando para o mamilo. Não é para colocar o mamilo na direção da boca, a gente coloca na direção do nariz. Assim que você colocar o bebê no peito, você também vai alinhar e imaginar aqui uma linha que tem que estar reta entre a orelha aqui do bebê, o ombro e o quadril, eles têm que estar alinhados, não pode estar nada torcido. Cuidado também para não deixar a cabeça do bebê de lado, é muito difícil a gente engolir qualquer coisa quando a cabeça está de lado. A mesma coisa, a cabecinha para baixo, por isso a gente não coloca o bebê mais alto do que o peito. A gente deixa assim, o bebê levemente com a cabeça um pouquinho mais voltada para trás. Quando você for acertar a posição, você vai movimentar o bebê e não o peito. Não adianta você ir com o peito para o bebê, você traz ele para você, assim com as costas apoiadas você consegue relaxar melhor. Então vamos lá, a primeira posição que eu vou ensinar é a tradicional invertida. A tradicional é aquela que a gente segura assim, que é o que a gente vê nas fotos, que funciona tudo uma maravilha, mas é a menos indicada para o início da amamentação. Melhor é a tradicional invertida, que você usa a sua mão e o seu braço para dar suporte para o bebê. Então você consegue segurar o bebê com uma mão só. Com a outra mão você consegue segurar o seu peito e acertar essa pega. Então o bebê está apoiado aqui no seu antebraço e você consegue alinhar aqui o nariz do bebê com o teu mamilo e dar suporte para a cabeça dele para poder encaixar. Essa é uma posição que funciona muito para bebês pequenos, e também é uma forma da gente ter mais controle. É legal muito fazer isso, principalmente no início da amamentação. E dentro de uma mesma mamada você pode inclusive inverter a posição. Você acertou aqui, tá bem apoiada, coloca almofadas embaixo para você ficar confortável, encaixou o bebê tá mamando bem, trouxe o bebê para o seio ao invés de levar o seio para o bebê, aí você pode inverter. Você pega esse braço, apoia a cabeça do bebê e aí você consegue descansar melhor. Outra posição boa é a football hold. A gente segura o bebê como se fosse uma bola de futebol americano. Ela é muito boa principalmente para bebês pequenos e mulheres que têm seios grandes. É também super boa para quem fez cesárea, porque como tem ali os pontos e pode estar dolorido, manter o bebê aqui na frente pode ser desconfortável, então trazer o bebê de lado é muito legal. Precisa lembrar que tem que ter um pouco de espaço aqui atrás para poder o pezinho aqui do bebê ficar atrás de você. Então você coloca mais almofadas atrás para você ir um pouco mais para frente e caber o pezinho do bebê. Se você estiver usando aquelas almofadas de amamentação, você roda ela um pouquinho, assim você consegue apoiar todo o corpo do bebê. Essa posição funciona muito bem para quem tem gêmeos, porque aí você consegue segurar os dois e ter bastante controle e ainda assim apoiar nessas almofadas.
Com essa da Football Hold, você também apoia o bebê no braço e aqui a mão fica atrás da cabeça do bebê e você tem controle do peito, você consegue fazer a preguinha em C, enfim, consegue ter controle da cabecinha dele, alinhar direitinho e mesmo assim você consegue ver aqui que a orelha está alinhada com o ombro, que está alinhada com o quadril. A posição tradicional, que é aquela que você apoia a cabecinha do bebê aqui no seu cotovelo, que a gente vê em filme, ela é uma posição que funciona na segunda etapa, como eu expliquei depois da tradicional invertida. Ou então, quando esse bebê já sabe mamar super bem, você não precisa se preocupar com nada da pega, que é só botar ele no peito que você não vai precisar olhar para nada. Então é quando já tá mais fácil, você usa essa daqui. Tem uma outra opção que é amamentar reclinada. Você encosta assim bem relaxada para trás e o bebê fica barriga com barriga. É um pouquinho mais difícil nos primeiros dias, mas depois você consegue. O próprio bebê se ajeita e você apoia aqui e coloca almofadas na sua volta. É bom para quem tá deitado assim, sentada num sofá bem aconchegante, aqueles sofás que reclinam, que levanta o pé, você consegue amamentar desse jeito. Tem a posição de cavalinho, que você coloca as pernas do bebê aqui na sua perna e ele fica meio sentadinho, como se estivesse de cavalinho. Você consegue amamentar desse jeito. Essa posição é legal para bebês que têm refluxo. O bebê fica bem na vertical e consegue mamar numa boa. Só que essa posição não dá para fazer nos primeiros dias de amamentação. É melhor esperar o bebê estar um pouquinho mais firme, senão você vai ter que sustentar ele todo e você não vai poder soltar. Você vai precisar das duas mãos, então acaba sendo cansativo e incomoda os ombros. Você pode também amamentar deitada. Quando você deita, você deixa o bebê apoiado na cama e você não precisa segurar o bebê, você fica com as duas mãos livres e ele mesmo vai acertar aqui e pegar o seu peito. Essa é uma posição que é mais difícil no início, é melhor fazer depois. Mas é uma posição muito boa, principalmente para quem teve laceração ou sofreu episiotomia e está com muita dor e não consegue ficar sentada. Aí você coloca uma almofadinha enrolada nas costas aqui atrás do bebê para ele não virar. Então o bebê ainda não tem condição de ficar nessa posição, você coloca alguma coisa para dar apoio, aí ele fica sempre de frente para você, para sua barriga aqui e o nariz na direção do mamilo. Quando o bebê estiver no carro e sentado assim na cadeirinha, né, o bebê tá sempre virado para trás do carro, você pode sentada no banco de trás, você virada para frente. E você ainda assim consegue amamentar nessa posição com segurança, sem tirar o bebê da cadeirinha. Então o bebê tá deitado e você vai se debruçar por cima e você consegue colocar o peito ali na boca do bebê, ele mama, terminou, você volta. Nem você precisa tirar o cinto de segurança, nem ele, e ainda assim consegue dar uma acalmada, porque o bebê odeia cadeirinha de carro. Se você estiver sentindo que o seu peito está mais empedrado, que tem alguma parte ali com um queijinho mais duro, você roda o bebê, você coloca o bebê com o queixo nesse lugar que está mais incômodo. Então, até inclusive se for em cima, você consegue amamentar desse jeito. Você deita o bebê na cama e aí você vem por cima, ao contrário, você vai colocar o queixo do bebê na parte que mais dói. Assim você ajuda a esvaziar toda a mama quando estiver mais empedrado. Bom, essas são as principais posições para amamentar, mas você pode escolher aquela que mais funciona para você e para o seu bebê em cada fase da vida. E tem bebê que arruma cada jeito de mamar que a gente não faz nem ideia. Depois que a amamentação já está mais bem estabelecida, a gente simplesmente esquece e qualquer lugar que você tiver, na posição que você tiver, é ali que você vai amamentar o seu bebê. Mas no começo, essas dicas, principalmente da tradicional invertida e da Football Hold, podem salvar a sua vida. Deixa o seu like aqui se você gostou desse vídeo e confere um outro vídeo que eu fiz explicando direitinho como acertar a pega do bebê e fazer a pega correta para você não ficar com os mamilos machucados. Vou deixar o link aqui. Beijo grande e até o próximo.